Mais uma vez estamos aqui hoje para continuar nossa preparação para os concursos que estão chegando. Esse é o momento, vamos estudar. E hoje o nosso assunto é um dos mais importantes, um dos mais cobrados em qualquer concurso para o magistério. É isso mesmo, a gente está falando de avaliação. Além de todas as questões legais que envolvem esse assunto, a gente tem as questões teóricas, a gente tem os grandes autores que falam sobre o assunto. E a nossa missão agora, neste momento, é conhecer um pouquinho do que fala Jussara Hoffmann, com a sua proposta de uma avaliação, chamada por ela de avaliação mediadora. É sempre bom a gente conhecer um pouquinho da autora, para além da foto, a gente conhecer um pouquinho dos seus referenciais. Jussara Hoffmann é uma autora que tem um referencial construtivista, dando suporte a todas as suas propostas em avaliação. Por isso, o nome que ela mais usa para se referir a esse momento é de avaliação mediadora, já trazendo para a gente a ideia que uma avaliação se faz a partir de mediações. E nessas mediações está especialmente o papel do professor, nosso papel. Fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento. Em linhas gerais, a gente pode começar a falar sobre a avaliação nesse formato, mas é preciso que a gente conheça alguns elementos que são os elementos que estão presentes na maioria das provas que trazem essa autora como uma referência no assunto que é a avaliação. Então, na realidade, o que ela vai dizer é que o paradigma de avaliação, que se opõe ao paradigma sentencioso classificatório, é o que denomino de avaliação mediadora. Então, a gente já tem aqui uma primeira visão que te ajuda muito a responder as questões de concurso. Lembra que sempre que a gente estiver falando de avaliação, nos contextos atuais, do que diz a lei ou de qualquer outro teórico, mas especialmente em relação à Jussara, quando a gente fala de avaliação, a gente nunca fala de dar sentenças, a gente não fala de classificar, a gente não fala em momento nenhum em selecionar alunos. O que a gente quer é justamente o oposto. A visão da autora é justamente o oposto. Se eu não sentencio, se eu não classifico, se eu não seleciono, o que eu faço? Mediações. Essa é a visão da mediação. Então, portanto, quando a gente pensa na ação avaliativa, a gente tem que entender que é uma das mediações pela qual se encorajaria a reorganização do saber. Toda a palavra avaliação envolve ação, movimento, envolve provocação na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa, professor e aluno, buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando-as. A avaliação proposta pela autora exige do professor uma atuação intensa, constante junto ao aluno, uma troca de saberes, uma troca de possibilidades, uma troca de ideias, para que justamente, conhecendo o processo de construção de conhecimento de cada aluno, a mediação possa se estabelecer sempre da melhor forma. Bom, então eu tenho uma oposição ao modelo do transmitir, do verificar e do registrar. Esse modelo é o modelo que a gente vê basicamente, tradicionalmente, nas escolas brasileiras. Lembra sempre o que eu gosto de ressaltar em todas as preparações para o concurso. Quando a gente responde uma pergunta sobre conhecimentos pedagógicos, na maioria das vezes, a nossa prática não responde à pergunta corretamente. É preciso que a gente conheça a teoria, porque o concurso, ele é teórico. É sobre a teoria que as perguntas virão. Então, a gente tem que ter o vocabulário adequado de cada teoria, entender o que cada teoria diz, por mais que, às vezes, a realidade que a gente esteja vivenciando nas escolas onde a gente trabalha, sejam elas escolas privadas, ou seja, você já fazendo parte de alguma rede pública, embora elas muitas vezes sejam diferenciadas. Então, esse modelo transmitir, verificar, registrar é um modelo bastante ultrapassado e contestado. Isso quer dizer que aquela velha, antiga história de que eu dou a aula,
Depois eu faço a prova, vejo a nota que o garoto tirou e lanço no meu diário de classe, ou lanço na minha planilha de notas, não é mais válida. Existem outros processos, existem outras formas de se interpretar a aprendizagem que estão para além dessa perspectiva mecânica, para além dessa perspectiva puramente constatativa. Então, a gente tem que evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador, em termos de contribuir, de elucidar, de favorecer a troca de ideias entre e com os seus alunos, no movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, construído. A ideia, então, é uma oposição ao modelo do transmitir, verificar, registrar. É importante que a gente saiba, especialmente quando a gente responde às questões de avaliação, que a prática, na maioria das vezes, não conversa muito com a teoria. Então, embora a gente muitas vezes na escola tenha essa ideia de que dá aula, faz a prova, verifica a nota do aluno e aí vai e coloca no seu diário, ou seja, transmitir, verificar e registrar. A ideia da avaliação mediadora é justamente você quebrar com esse paradigma e trazer uma posição de ação de construção de saber. Então, na realidade, evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar e favorecer a troca de ideias entre e com os seus alunos, no movimento de superação do saber transmitido a uma produção do saber enriquecido, construída a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Então, a ideia é buscar, numa relação com os alunos, fazer com que essa construção dos conhecimentos seja cada vez maior e melhor estabelecida. Nessa ideia, as transformações de avaliação são sempre multidimensionais. Para que o professor transforme essa sua prática, algumas concepções são extremamente necessárias. É preciso, inicialmente, que o professor quebre as suas próprias concepções de avaliação. A gente vive ainda muito preso a alguma ideia anterior de que bom é quando você dá aquela prova difícil, bom é quando você exige que o aluno saiba, mas sem considerar muitas vezes que o processo do que a gente chama de saber nem sempre está relacionado com construção de conhecimento. Muitas vezes está relacionado com uma simples memorização ou com um simples fato atual. E outra coisa que a gente precisa pensar é que muitas vezes a avaliação tradicional, ela trabalha com a questão do resultado final, desconsiderando os processos de construção. E com isso, muitas vezes, em muitos lugares, há uma satisfação com uma nota do aluno que seja uma nota acima da média. Então, vamos supor que em alguns lugares, em alguns estabelecimentos, essa média seja 6. E, portanto, o aluno que tira 6, 7, ele sai da zona de preocupação dos professores. Mas, na realidade, se a nossa preocupação é com o conhecimento, é com a construção do conhecimento, 6, 7 resultam em mim numa seguinte situação. Tem coisas que o aluno não construiu e que deveria ter construído. Que coisas são essas? O que eu posso fazer? Quais as mediações que eu posso estabelecer para que essas aprendizagens se constituam? É nessa direção que os discursos e que as teorias atuais de avaliação se baseiam, sempre pensando nessa ação, sempre... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer
Você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá